O cristianismo não nasceu em um deserto simbólico. Ele emergiu de um mundo saturado de deuses, mitos e rituais que moldavam o imaginário humano desde milênios. O Império Romano era um mosaico espiritual. Egípcios reverenciavam Ísis, persas adoravam Mitra, gregos louvavam Dionísio, e romanos cultuavam um panteão que misturava todos esses nomes. Quando o cristianismo começou a se espalhar, não o fez como uma ruptura, mas como uma metamorfose. As ideias antigas não morreram, foram reinterpretadas sob um novo nome. Cristo tornou-se, de certo modo, o herdeiro simbólico de inúmeros deuses sacrificiais, o rosto mais recente de uma narrativa milenar sobre morte, renascimento e redenção. Essa transição foi possível porque a mente humana busca continuidade, não aceita facilmente o vazio espiritual. O novo Deus precisava carregar consigo ecos do passado, símbolos reconhecíveis que confortassem os fiéis e legitimassem a nova fé. A filosofia de então, marcada pelo estoicismo e pelo neoplatonismo, já discutia a unidade divina por trás das múltiplas formas do sagrado. Assim, o cristianismo encontrou terreno fértil para florescer como uma síntese, o ponto de convergência entre razão filosófica e misticismo ancestral. O nascimento do cristianismo, portanto, não deve ser visto apenas como o início de uma religião, mas como a continuidade de uma linguagem simbólica antiga, que a humanidade já falava há muito tempo. Cada templo demolido deixou vestígios sob as catedrais que o sucederam, e cada antigo Deus, de algum modo, ainda sussurra nas entrelinhas do Novo Testamento. Muito antes de Jesus ser proclamado o Filho de Deus, que morre e ressuscita, o mundo antigo já contava histórias semelhantes. No Egito, Osíris era o deus que foi despedaçado, morto, e depois reconstituído por Ísis, retornando à vida para governar o reino dos mortos. Na Grécia, Dionísio, o deus do vinho e do êxtase, também era um deus que morria para renascer, simbolizando a eterna regeneração da natureza. Entre os persas, Mitra, o deus solar, sacrificava o touro sagrado, um ato que trazia salvação e fertilidade à terra. Essas narrativas tinham um fio comum, o sacrifício divino que redime o mundo. Quando os primeiros cristãos começaram a pregar a história de Cristo, ela ecoava familiar aos ouvidos dos povos antigos. O Deus que morre e ressuscita não era uma invenção inédita, mas uma reinterpretação espiritual de um mito universal. O cristianismo, contudo, deu-lhe um novo sentido. O sacrifício não era mais cíclico, ligado às estações, mas histórico, único e redentor para toda a humanidade. Essa transformação filosófica, de um mito natural para um evento histórico, foi talvez o maior gênio simbólico da fé cristã. O que antes era o drama da natureza, tornou-se o drama da alma. A morte e ressurreição de Cristo deixaram de ser metáfora cósmica e passaram a ser promessa existencial. E, no entanto, a sombra de Osíris, Mitra e Dionísio ainda paira sobre a cruz, lembrando que o novo sempre nasce sobre os ossos do antigo. O cristianismo também herdou o brilho do sol, não apenas como metáfora, mas como símbolo central. O Sol Invictus, o Sol invencível dos romanos, era celebrado exatamente no solstício de inverno, quando a luz renascia após a longa noite. Curiosamente, o nascimento de Cristo foi fixado para o dia 25 de dezembro, coincidindo com essa celebração pagã. A coincidência não foi acidental. Os primeiros cristãos, vivendo sob o domínio de Roma, encontraram no culto solar um terreno simbólico fértil para introduzir o verdadeiro sol da justiça, como chamavam Jesus. No Império Tardio, o sincretismo entre Mitra, o deus persa da luz, e Cristo foi tão evidente que, por um tempo, ambos os cultos coexistiram quase indistintamente. Ambos eram representados com uma auréola em torno da cabeça. Ambos eram considerados salvadores. Ambos pregavam a vitória da luz sobre as trevas. O sol, que para os antigos representava a força criadora,
e a verdade visível, tornou-se no cristianismo um símbolo do Cristo ressuscitado, aquele que ilumina o mundo. A filosofia antiga já via no Sol o reflexo da ideia suprema. Platão, em A República, comparava o bem à luz solar, capaz de revelar o ser das coisas. Assim, quando o cristianismo associou Jesus à luz que vence as trevas, não criou algo novo, apenas traduziu em linguagem teológica o mesmo ideal platônico de iluminação interior. O sol invicto se pôs, mas seu brilho continuou a resplandecer através do Cristo. A figura de Maria, a mãe de Jesus, também carrega ecos de antigas deusas-mães, veneradas em civilizações muito anteriores ao cristianismo. Ísis, no Egito, era retratada amamentando Horus, uma imagem quase idêntica à iconografia medieval de Maria com o menino Jesus. Deméter, na Grécia, simbolizava a mãe que sofre e busca sua filha perdida, assim como Maria chora aos pés da cruz. Já Cibele, a grande mãe da Frígia, representava a fertilidade e a vida que brota do sofrimento. O arquétipo da Mãe Divina parece anteceder qualquer religião, como se fosse uma memória gravada na alma coletiva da humanidade. Quando o cristianismo se espalhou, ele não destruiu essa figura materna, apenas a purificou e a espiritualizou. Maria não é uma deusa, mas é venerada com devoção semelhante. Sua pureza, humildade e entrega total substituíram o poder sexual e criador das antigas deusas, convertendo a maternidade sagrada em um ideal de amor e sacrifício. A Igreja, ao consagrar Maria como Theotokos, a portadora de Deus, deu novo nome à antiga adoração da mulher, como ponte entre o humano e o divino. Mas sob essa transformação simbólica, permanece o mesmo sentimento, a necessidade de uma presença feminina no sagrado. Maria tornou-se o rosto que substituiu 1000 rostos, a mãe que ressoa em todas as culturas, e que ainda hoje representa, para milhões, a ternura eterna do divino em forma humana. Entre as mais intrigantes continuidades simbólicas, entre o cristianismo e as religiões antigas, está o ritual da partilha sagrada, o ato de comer e beber o corpo e o sangue da divindade. Séculos antes da última ceia, os mistérios de Eleusis, na Grécia, já celebravam rituais em que os iniciados participavam de banquetes simbólicos, representando a comunhão com a deusa Deméter. Nos cultos de Dionísio, o vinho era o sangue do deus. Ao bebê-lo, os fiéis acreditavam participar de sua essência divina. Entre os seguidores de Mitra, havia também uma refeição ritual, onde pão e vinho eram partilhados em memória do sacrifício do touro sagrado. Quando Jesus institui a Eucaristia, tomai e comei, isto é o meu corpo, ele não está apenas criando um novo sacramento, mas reconfigurando um símbolo ancestral. O banquete torna-se agora um pacto espiritual entre Deus e a humanidade. O alimento, que antes representava fertilidade e renovação natural, passa a significar redenção e comunhão eterna. Do ponto de vista filosófico, trata-se de uma transmutação do sentido do corpo. O corpo divino já não é apenas natureza, mas espírito tornado matéria. A ceia cristã é o ápice dessa alquimia simbólica, a divindade que se deixa consumir para habitar o homem. Assim, o pão e o vinho não são apenas lembranças de um evento histórico, mas ecos de uma fome antiga, a fome de participar do próprio mistério da vida. Se o cristianismo herdou deuses e rituais de antigas tradições, também herdou seus demônios. A figura de Satanás, o adversário, não surge do nada. No Egito, Sete representava o caos, a escuridão e o assassinato de Osíris. Na mitologia nórdica, Loki era o enganador, o espírito do desequilíbrio. Para os gregos, Hades não era exatamente maligno, mas governava o reino dos mortos, o domínio da ausência divina. O cristianismo recolheu essas sombras e lhes deu um novo nome, transformando-as no arquétipo do mal absoluto.
O diabo cristão nasce como a contraparte necessária de Deus, o limite onde a luz se define frente às trevas. Na filosofia antiga, especialmente em Heráclito, o conflito era visto como o motor da harmonia. Sem o oposto, nada existiria. Assim, Satanás não é apenas o inimigo, mas o espelho sombrio de Deus, a prova da liberdade humana diante da escolha entre o bem e o mal. A Igreja, ao consolidar essa figura, transformou antigos mitos em uma teologia moral. O que antes era um princípio cósmico de desordem, tornou-se um ser moralmente responsável, dotado de vontade. O inferno, por sua vez, passou de metáfora do submundo para destino eterno. Contudo, sob a crosta teológica, o demônio continua sendo o mesmo símbolo ancestral, o caos necessário à ordem, a escuridão que dá forma à luz. Muito antes de o cristianismo adotar a cruz como símbolo de redenção, ela já existia como um sinal sagrado em inúmeras culturas. Entre os egípcios, o Ankh, uma cruz com laço no topo, representava a vida eterna. Para os babilônios, o sinal em forma de cruz evocava o deus Tammuz, o redentor que morria e renascia. Nas antigas tradições indianas, a suástica, antes de ser deturpada séculos depois, era um emblema solar, símbolo do movimento eterno do cosmos. Em todos esses casos, a cruz era um ponto de interseção, o encontro do divino e do terreno, do espírito e da matéria. Quando o cristianismo escolhe a cruz, transforma um instrumento de tortura em o maior ícone de esperança da humanidade. A filosofia dessa inversão é profunda. Aquilo que era símbolo de morte, torna-se símbolo de vida. Assim, o sofrimento humano, antes visto como castigo, passa a ser interpretado como via de transcendência. Cristo, suspenso entre céu e terra, encarna o homem que sofre, mas que ao sofrer se eleva. O símbolo, contudo, mantém sua universalidade. A cruz continua sendo o eixo do mundo, o centro onde o tempo toca o eterno. Ao olhar para ela, o cristão não vê apenas a lembrança de um suplício romano, mas o reflexo de um mistério ancestral, tão antigo quanto a própria alma humana, o de que a vida e a morte são apenas dois braços do mesmo infinito. No espelho da história, o cristianismo parece ter absorvido fragmentos de todos os deuses, ritos e símbolos que o precederam. Mas o filósofo não deve ver nisso mera imitação, deve enxergar o processo natural da consciência humana em busca do divino. O mito nunca morre, ele muda de forma. Cada religião traduz em sua linguagem a mesma inquietação essencial, a tentativa de compreender o mistério do ser. O Cristo, com sua dor, sua luz e sua promessa, é apenas a mais recente veste de uma verdade que a humanidade repete há milênios, a de que a vida renasce da morte, e o amor vence o caos. Filosoficamente, essa cópia é, na verdade, uma continuidade simbólica. As tradições antigas forneceram os arquétipos, o cristianismo lhes deu historicidade e ética. O que antes era ritual, tornou-se moral, o que era mito, tornou-se mensagem. Assim, ao reinterpretar o sagrado, o cristianismo não apagou o passado, ele o sublima. A teologia se constrói sobre o mito, e o mito, por sua vez, é a poesia da alma humana tentando falar o indizível. No fim, todas as religiões são espelhos voltados para o mesmo sol. O cristianismo apenas deu a esse reflexo um rosto humano, o de um Deus que sofre, ama e perdoa. E talvez seja exatamente aí que resida sua originalidade, não em negar os antigos deuses, mas em lhes dar um coração. Quando o ruído das comparações silencia, e o peso das interpretações se dissolve, resta apenas o mistério. As religiões passam, os templos ruem, mas a busca pelo divino permanece como um fogo discreto dentro da alma humana. O cristianismo, com toda a sua herança simbólica, não é apenas um sistema de crenças, é um eco. Um eco de tudo o que veio antes, e de tudo o que ainda virá.
Ele fala a mesma língua antiga dos mitos, mas com a voz da compaixão e da entrega, lembrando-nos de que o sagrado não pertence a nenhuma forma, mas se revela em todas. É possível, então, olhar para o cristianismo não como uma cópia, mas como uma continuação. O mundo sempre precisou de narrativas que explicassem a dor e a esperança, o nascer e o morrer, o amor e o sacrifício. O Cristo, com sua cruz, é apenas o rosto mais humano dessa necessidade eterna. Mesmo que seus símbolos tenham sido herdados, o significado que deles brota é novo, porque cada geração, ao crer, renova o mito com a sua própria luz. E talvez seja isso que o tempo tenta nos dizer, que o sagrado é um espelho em constante movimento. Quando olhamos para ele, vemos o reflexo de todas as civilizações, mas também o nosso. Entre deuses e homens, há apenas o intervalo de um olhar. E é nesse olhar silencioso que o divino, seja qual for o seu nome, nos contempla de volta. Obrigado pela atenção, e até a próxima!